São 9 horas e Redação 20. Tropical. Muito bem. Informação com credibilidade. Obrigado. 9 horas e 21 minutinhos. Agora a segunda parte aqui do nosso Redação Tropical desta terça-feira, trazendo a nossa entrevista. Mais uma vez frisando que anunciamos ontem através das nossas redes sociais, né? Que seria aí um debate de ideias aqui no nosso Redação. É uma entrevista diferente. Mas tivemos aí o cancelamento de um dos participantes. Certo, Maia? Isso mesmo, né? Quem estaria participando aqui conosco também era o Ronaldo Ribeiro, ele que é professor e ex-vereador, mas enviou uma nota, né? Enfim, explicando o motivo, o qual não poderia mais participar. Então a gente vai, né, respeitar esse momento que ele não pôde comparecer, mas também em respeito a quem, né, se dispôs a estar conosco, que é o Joel Souto. Então a gente vai ouvi-lo hoje aqui a respeito deste assunto, que é o assunto do momento, né? Agora já, às 9h30 já vai dar início aí a primeira parte do início, né, desse julgamento de Jair Bolsonaro, e é isso que nós vamos falar aqui. Então a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai dedicar 3 sessões entre hoje e amanhã para decidir se aceita a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022. Então, os 5 ministros da primeira turma vão decidir se recebem ou não a denúncia contra Bolsonaro e os 7 aliados. Os 8 acusados de terem cometido 5 crimes, né, são eles: golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Se for rejeitada, a acusação será arquivada. Se a acusação for aceita pela primeira turma, será aberta uma ação penal e os denunciados vão se tornar réus no tribunal. Bom, então o Joel Souto está aqui conosco, né, participando dessa entrevista. Ele que é jornalista, conservador, evangélico, bacharel em Direito e Teologia e ativista dos valores cristãos na política. Também é radialista, com passagens por várias emissoras aqui na região. Tem pós-graduação em Marketing e Empreendedorismo. Além disso, há quase 30 anos faz consultoria política para personalidades regionais e é integrante da coordenação geral do Movimento Verde e Amarelo no Vale do Aço. Bom, Joel, então, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Maíra, bom dia aos ouvintes da Tropical. É um prazer estar aqui, né, para a gente conversar sobre alguns assuntos que estão aí permeando o cotidiano do nosso Brasil. Pois é, como nós já introduzimos, né, a respeito aqui do assunto, a gente quer saber, Joel, você acredita que o Supremo deve aceitar essa denúncia contra Bolsonaro? Maíra, Rui Barbosa já dizia que a pior ditadura é a do judiciário. Contra ela não tem a quem recorrer. E Martin Luther King disse que a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Então, na verdade, a gente não tem que analisar esta situação por se tratar de Jair Bolsonaro. Nós precisamos analisar essa situação por se tratar de um cidadão brasileiro que precisa ter todos os seus direitos respeitados. E eu acredito que, infelizmente, nós estamos passando por um momento no Brasil onde politizou-se a justiça, onde nós temos ministros do Supremo Tribunal Federal, a Corte Alta do nosso país, se vangloriando de situações que, infelizmente, não sinaliza para a justiça justa. Por quê? São ministros que deveriam estar aguardando para se posicionar tão somente nos autos e, entretanto, se arvoram na imprensa para dizer: vencemos uma ala da política brasileira. Ou seja, se ele venceu uma, é porque ele está tendente a estar ligado à outra, né? Então, e a justiça não é para isso. A justiça é para analisar todos os ângulos de uma determinada situação e dar um parecer na linha da justiça. Então, eu acredito hoje que essa denúncia será recebida. Não deveria sê-lo, mas será recebida. E como um estudioso do direito, eu te digo que há uma certa decepção no ar para aqueles que acreditavam que a justiça seria feita. Ou a justiça seria justa, como se espera para a vida de todos nós. Em sua opinião, né, você está envolvido, está engajado na política, a gente sabe que você também esteve envolvido em vários movimentos, sim, né, na região, sim, e tudo. E assim,
Toda essa situação que vem acontecendo, esse julgamento, ao seu ver, pode soar, talvez, como uma vingança da esquerda por causa de tudo que aconteceu com Lula? Veja como é interessante. O que aconteceu com Lula? Lula teve a sua situação analisada na primeira instância, confirmada na segunda instância, reafirmada na terceira instância, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o caso do Lula não pode nem ser comparado ao caso do Bolsonaro. Por quê? Porque o Lula teve todas as instâncias previstas para ser ouvido, apresentar o seu direito de defesa, a dar a sua posição na primeira instância. Teve uma condenação. Ato seguinte, o Lula teve condições de recursar. Então ele recorreu, a segunda instância confirmou. A terceira, ele recorreu de novo, a terceira confirmou. Até que ele foi então para a Corte Suprema para ver princípios constitucionais, porque a função do STF é analisar se houve ou não agressão à constitucionalidade. Então ele teve essas 4 oportunidades. Com o caso do Bolsonaro, é diferente. Bolsonaro está tendo já a Suprema Corte agindo, né, em relação ao seu processo. Ele vai recorrer a quem? Então são situações distintas e que o brasileiro precisa estar atento, porque está se abrindo um precedente muito forte na justiça brasileira. A Suprema Corte está pegando cidadãos comuns para fazer análise jurídica do seu caso. Todos esses cidadãos vão recorrer a quem? E o interessante, hoje, colegas meus da esquerda, porque na política eu não tenho inimigos, eu tenho adversários em momentos eleitorais. Sim. Então, alguns amigos têm vibrado com isso, né? E aí a gente tem que ter atenção, porque hoje está dando no lombo do adversário político, amanhã pode ser no nosso lombo, entendeu? No meu lombo. Olha só, você envolvido nesse meio político, a gente percebe uma polarização muito grande. Hoje é esquerda, direita. As pessoas se prenderam muito a isso. Qual que é a sua concepção em relação a essa questão das pessoas na visão política? Veja bem, hoje nós estamos realmente sentindo essa situação de esquerda e direita. Até algumas eleições atrás, nós tínhamos esquerda contra esquerda, só que travestida de direita. Era o verdadeiro teatro das tesouras. Então a esquerda, e esse mérito a gente não pode tirar deles, na sua boa organização, eles acabaram colocando na cabeça do brasileiro de que, por exemplo, o PSDB era direita, que era o contrário, era o contraponto à esquerda, né, que era PT, PSOL, PCB, PCdoB e etc e tal, a linha vermelha da política. Sim. E na verdade o Bolsonaro chegou e falou: ei, espera aí. É bom lembrar, Bolsonaro, um deputado turrão, de baixo clero, que muitas vezes discursava para as cadeiras, lá no plenário, né, do Congresso Nacional. E ele trouxe um grande incômodo ao sistema. Por quê? Porque ele abriu os olhos dos brasileiros, principalmente os conservadores, para esse engodo que a esquerda estava colocando, e a gente engolindo isso com certa facilidade. Resultado, eles usavam a direita fake como adversário político. E nós engolimos isso por um bom tempo. Até que ele chegou e despertou a nossa sociedade para o que estava acontecendo. Ele mostrou, por exemplo, que o respeito aos símbolos nacionais é um dos maiores sinais de patriotismo que nós podemos dar. Ele trouxe de volta, por exemplo, a emoção de cantar o hino nacional. Ele pegou a bandeira que a esquerda pisoteava, queimava em manifestações e colocou assim no ombro dele. Sabe? Ele mostrou que um bom governo se faz com assessores técnicos qualificados e não com apadrinhados políticos. Mostrou também que, com seriedade administrativa, as estatais dão até lucro. Ele nos despertou para a guerra travada contra os preceitos judaico-cristãos, contra a família tradicional, para alcançar a libertinagem social, usando para isso a mente inocente das nossas crianças, através de uma sexualização precoce nas escolas públicas. Então, e ele acabou fechando as torneiras da corrupção e enfiando a classe política numa espécie de abstinência financeira
por 48 meses. Esse cara só podia ser realmente hoje o grande incômodo do atual sistema político brasileiro. Então eu acredito que seja, sim, uma vingança contra tudo que ele fez na política brasileira. Lembrando que ele está sendo aí, então, acusado, né, ele e outros 7, sobre golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Isso tudo é o que está sendo, né? O motivo dele estar sendo levado a esse julgamento, né? Enfim, tudo que está acontecendo com ele. E o que você explica, Joel? Porque, inclusive, né, aquele 8 de janeiro, tudo o que aconteceu, a ida dele para os Estados Unidos, né, essa forma dele evitar estar presente nesses momentos. Qual que é a sua visão a respeito disso? Não há como você... juridicamente, o artigo 359 do Código Penal, é lá que está previsto, né, a questão da organização criminosa e da tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E o golpe de Estado também está previsto no artigo 359. Não há como você dar um golpe de Estado. Eu até tenho procurado muito isso. Como é que consegue se dar um golpe de Estado se não tem um líder para aquele momento? O dia seguinte a um golpe de Estado é alguém assumir o poder. Como é que Bolsonaro poderia, por exemplo, assumir o poder estando fora do Brasil, num país distante? Então atribui-se a ele várias situações que o STF, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, enxerga, que vai ser muito difícil explicar, até mesmo para a história. Como é que você consegue aplicar um golpe ou dar um golpe de Estado nas condições que eles estão falando, estando ausente e sem uma liderança, sem o que precisava ter para a caracterização jurídica de um golpe de Estado. Uhum. E aí a gente entra naquela questão, essa quinta situação aí da deterioração de patrimônio tombado, né, tá ligado àquela confusão. E aí entra também a questão da anistia, toda essa situação, esses movimentos que vêm sendo realizados para poder inocentar essas pessoas que fizeram aquela manifestação e, enfim, né, tudo que aconteceu e todo mundo lembra muito bem, que foi o 8 de janeiro. Sim, o dano contra o patrimônio da União, ele está previsto no artigo 163 do Código Penal. E a deterioração do patrimônio tombado é a Lei 9.605 de 1998. Há uma diferença entre dano e deterioração. O dano é o prejuízo moral, material ou extrapatrimonial. Uhum. Já a deterioração é quando a coisa existe, mas o estado original dela ficou, então, alterado. Aí a gente tem uma situação que é o devido processo legal. É uma previsão constitucional, exatamente para quê? Está previsto, inclusive, no artigo 5º, o inciso 54º da Constituição Federal, e garante que ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem um processo legal, que é uma norma fundamental do direito, que assegura que todos os atos processuais sejam realizados de acordo com a lei. É onde eu disse na abertura da entrevista que a gente tem uma diferença entre o que aconteceu com o Lula, tendo todas aquelas possibilidades de recursar e de dizer, olha, não é bem isso, olha, não é bem isso, e os juízes confirmando, buscando provas, etc. e tal. E o Bolsonaro agora, que está já na última instância, e que não tem como a quem recorrer após essa questão do estar no STF. Então, esses princípios é preciso estar sendo respeitados para todo cidadão brasileiro. É preciso que a gente entenda que no processo legal a gente tem que ter a decisão motivada, o contraditório, a ampla defesa, a isonomia, a publicidade desses atos, de forma que acusação e defesa tenham as mesmas armas, que a gente chama de paridade de armas, ok? E a razoável duração do processo. Você tem, por exemplo, que até a condenação de grandes cabeças da política brasileira, você leva aí 5 anos, 10 anos, né? Às vezes, muitos dos processos até prescrevem, e quando você vê um processo relativo ao Bolsonaro, 5 meses. Olha só, independente da decisão do tribunal, né, você acha que o julgamento, ele tem mais motivação jurídica ou política? Política. E aí eu não tenho dúvida alguma em responder. Por quê? Foi assegurado que o processo seja justo e efetivo?
está impedindo que o Estado, na figura do STF, na figura do ministro Alexandre de Moraes, decida qualquer demanda de maneira arbitrária? Está impedido isso? Está assegurada às partes, acusação e defesa, as mesmas condições e garantias dentro do processo? Eu vou te responder com apenas um dado. A PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, ela teve 85 dias, se não me falha a memória, 85 dias para formular a sua peça acusatória. E a defesa do acusado, que é o ex-presidente Bolsonaro, foi dado que tempo para apresentar a defesa? 15 dias. Então, só por aí você vê que há uma politização. Enquanto a acusação tem um tempo enorme para acusar, a defesa, que poderia estar buscando as minúcias do processo, os detalhes do processo, para fazer uma boa defesa, ela teve apenas 15 dias para ler milhares e milhares de páginas. E um outro detalhe, dentro desse processo legal que eu havia falado antes, é preciso que se impeça a utilização de provas obtidas por meios ilícitos. E a defesa, pelo que consta, né, a gente tem acompanhado inclusive as entrevistas, né, dos defensores do ex-presidente Bolsonaro, a gente percebe que eles estão reclamando, sabe de quê? De vários áudios que estão colocados estão disponibilizados apenas aquilo que está nos autos. Não, e o contexto desses áudios? E o que foi dito antes daquele momento que a acusação pegou somente para aquilo ali que lhe servia? Então, é preciso que realmente a gente tenha esse nível de entendimento e entenda que a justiça, ela é uma balança e ela tem que estar com o prumo certinho, porque senão ela pende para um lado ou pende para o outro. Bom, lembrando, né, que nessa entrevista, na verdade, que seria um debate, a gente queria ouvir duas opiniões, né? Uma opinião contra, uma opinião a favor, mas infelizmente uma das partes não pôde comparecer. Então, o Joel Souto, que se dispôs a estar aqui, então, falando, né, o posicionamento dele, opinião e dentro do seu conhecimento em relação a esse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos um rápido intervalo, então, né, já a gente volta e dá sequência aqui à nossa entrevista. Positivo, 9 horas e 38 minutos aqui nessa parte do Redação, entrevistando hoje, né, o Joel aqui com a gente. Voltamos já. Pra sempre feliz, pra sempre com você. Outono tropical. Redação Tropical. Olha, estamos de volta, são 9 horas e 42 minutinhos com a nossa entrevista hoje, mais uma vez repetindo, seria, né, um debate. Essa seria a forma para a gente conhecer a opinião de cada um, né? Um a favor, outro contra e tal. Enfim, né, para que a gente pudesse trazer aí um denominador comum e até um esclarecimento para os nossos ouvintes. Mas tivemos aí, infelizmente, a desistência de um dos convidados. Então estamos recebendo o Joel hoje aqui e batendo, né, conversando com ele e fazendo essa entrevista, certo, Mayra? Isso. Lembrando que neste momento já deu início aí a primeira parte, então, né, desse processo do rito de julgamento do STF aí em relação a Bolsonaro e outros 7 aliados. Joel, neste caso, né, se Bolsonaro for condenado, como isso pode impactar a política brasileira a curto ou longo prazo? A condenação do Bolsonaro, ela é esperada. Primeiro, hoje o STF não está se reunindo para o recebimento da denúncia. O STF está reunido hoje para receber a denúncia, ok? Você dá uma certeza, né? Ele vai receber e vai... Não, ele vai receber. O STF vai receber. Está tudo programado para que o STF receba a denúncia. E vou mais além com você. O STF vai receber a denúncia e já está prontinho para a condenação. Esse rito político, ele já está desenhado desde que o Bolsonaro se contrapôs ao sistema, era preciso arrumar uma forma de realmente alijá-lo do processo, inclusive alijá-lo do processo político. Você veja que nós temos um inquérito que tem um presidente que se chama Alexandre de Moraes. Nós temos uma vítima nesse processo. E quando informaram, né, que descobriram um plano para matar, para assassinar, aí o presidente do inquérito se torna vítima do processo.
Aí nós temos a investigação do processo, que é feita pelo Alexandre de Moraes. A vítima Alexandre de Moraes, o presidente do inquérito Alexandre de Moraes, o investigador Alexandre de Moraes, e é preciso que haja um denunciante. O denunciante é o Alexandre de Moraes. Porque a PGR, que tem a função constitucional de estar apresentando a acusação, né, ela não precisou fazer isso. Ele mesmo já acusou. Então nós temos o acusador é o Alexandre de Moraes, o denunciante é o Alexandre de Moraes, e agora alguns réus estão chamando o Alexandre de Moraes para ser testemunha. Então ele é testemunha também, o Alexandre de Moraes. E ao final, quem vai dar o parecer é um juiz. Esse juiz se chama Alexandre de Moraes. Então está tudo atropelado no devido processo legal. O Joel. Sim. Uma das acusações é justamente os atos, né, de 8 de janeiro. Certo? Correto? Ok. Então, eu tenho um ouvinte que perguntou o seguinte. Todo mundo viu o que aconteceu, né? Então, cadê o cabeça disso tudo? Quem é que organizou isso tudo? Pois bem, essa é a pergunta que a acusação... Na justiça, é interessante que no processo, o processo jurídico, a quem acusa cabe o ônus da prova. Ok? Então, essa é a pergunta que a acusação precisa responder. Mas não basta apenas responder que é A ou B. É preciso que prove, que você tenha provas robustas para que leve, então, à análise do processo, que é a fase de investigação, e chegue-se à conclusão, que é o julgamento e a condenação. Ok? Então, a pergunta é exatamente essa. Quem é o líder de todo esse movimento que aconteceu? E outra coisa... Por que as pessoas estão sendo condenadas de forma coletiva se o devido processo legal prevê a individualização das penas? Então, há uma série de questionamentos jurídicos que são feitos e que precisam ser respondidos. Esse julgamento vai entrar para a história como o julgamento que condenou sem dar as devidas respostas a todos os questionamentos que foram feitos. Muito bem. Deixa eu agradecer a Penha, né? Dona Malaquias, muito obrigado. Sua pergunta foi feita. Obrigado, Penha. Olha, a gente sabe que o ex-presidente, ele realmente, né? Ele foi uma novidade, né? Na época, na primeira vez que ele se colocou aí o nome a presidente e se tornou uma influência política. Joel, você acredita que se vier a acontecer algo, né? Ele vier a ser preso, enfim, se ele for condenado, continuará mantendo essa influência? Eu não acredito na prisão do Bolsonaro. A prisão do Bolsonaro, ela poderia levar o Brasil a uma situação irreversível. Uhum. Porque hoje nós temos dois polos reais, que é a direita, representada hoje na figura do presidente Bolsonaro, o seu principal expoente político, e a esquerda, né, que ainda tem o Lula como o seu expoente. O receio que se tem em relação a uma prisão do Bolsonaro é uma possível convulsão social. Porque tem muito patriota hoje, tem muito bolsonarista, por assim dizer, que está entendendo realmente o nível de injustiça que está sendo cometido no caso do Bolsonaro. Bolsonaro se tornou inelegível porque apareceu com dinheiro na cueca, roubou alguma estatal, teve algum sítio colocado, né, em seu nome ou em nome de terceiros para que ele se beneficiasse, teve malas de dinheiro, qual ato de corrupção que Bolsonaro teve? Claro que tem todas as narrativas que a esquerda faz, de joias, qual é o ato de corrupção que o Bolsonaro teve, de forma comprovada, contundente, e que o fizesse se tornar inelegível. Bolsonaro ficou inelegível porque ele subiu num caminhão de som para fazer um discurso e foi o caminhão de som e se reuniu como presidente da República, que é uma prerrogativa privativa do presidente da República convocar embaixadores, ok? E naquele momento ele apresenta para os embaixadores as dúvidas com relação ao processo eleitoral brasileiro. Então,
esses foram os dois motivos para a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Ok? Aí você para e analisa. Espera aí, mas uma inelegibilidade, alcançar o cara por 8 anos, alijá-lo do processo político por causa dessas duas situações? Então já ficou um senso de injustiça muito forte na cabeça de quem acompanha a política e sabe do grau de corrupção que envolve a nossa política brasileira. Aí agora vem a prisão de Bolsonaro por uma condenação sem respeitar o devido processo legal. E no momento em que nós vemos que André do Rep, apontado como um dos grandes narcotraficantes do país, condenado a 25 anos de prisão em outros 2 processos, acaba de ser liberado pela justiça. Aí você vê o Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, condenado a mais de 400 anos por crimes diversos. Está livre, leve e solto, inclusive fazendo videozinhos para o TikTok nas redes sociais. Nós tivemos vários réus que, pasmem, réus que confessaram crimes, devolveram dinheiro roubado no petrolão, né, da Petrobras, foram soltos e estão tendo suas condenações canceladas. E não se assuste, daqui a pouco nós estaremos devolvendo dinheiro de quem disse que roubou e que devolveu porque se arrependeu. Aí a sociedade brasileira estará devolvendo esse recurso para essas pessoas que foram condenadas. Então é um misto de indignação muito forte que está sendo motivado por esse tipo de comportamento da justiça brasileira em pessoas que acompanham o dia a dia da política brasileira. Você citou a respeito da inelegibilidade, né, de Jair Bolsonaro. Isso já foi veiculado. Enfim, todo mundo sabe que ele está inelegível. Porém, até mesmo nessas manifestações que ele participa, ele sempre coloca a expectativa de vir ainda candidato. Ele sempre fala. Sim. Né? Como isso? Porque, por exemplo, ninguém pode ir contra a justiça, vamos dizer assim, né? Então, se isso foi já comprovado, então, ele está inelegível, né? E a gente sabe quem é oposição aí, quem é esquerda, usa muito isso contra o inelegível. E ele ainda continua com essa expectativa de que ele vai candidatar. Outra coisa, até dentro disso, quando aconteceu toda aquela situação em 2022, e todo mundo gerou uma expectativa que o Bolsonaro ainda poderia ser o eleito, né? O reeleito, melhor dizendo. E ele gerou toda uma expectativa, todo mundo fez esses movimentos, porque ninguém queria aceitar, né, que ele não ganhou. Então, assim, eu acho que gera uma falsa expectativa no eleitor, nas pessoas. Você acha que isso é positivo, as pessoas fazerem sacrifícios igual fizeram, igual essa manifestação do 8 de janeiro? Quantas pessoas foram prejudicadas? Você acha que não se torna um fanatismo, ô Joel? Porque uma coisa é você defender, né, a direita ou a esquerda que seja, outra coisa é a pessoa ser fanática e colocar até a própria vida em risco por causa de alguém. Eu entendo... de um político, né? Eu tive a oportunidade de ser entrevistado em uma emissora no sábado seguinte ao 8 de janeiro. E eu disse lá, naquele momento, 7 dias depois, que a direita foi vítima de uma inocência e foi levada ao cativeiro. Ok? Por quê? Porque eu tinha convicção comigo de que aquilo havia sido uma armação da esquerda e a investigação mostraria o porquê que eu estava falando aquilo, ok? E não está dando outra. A gente está vendo que o pessoal, ao chegar ali no 8 de janeiro, já havia um grupo que teve as portas do Palácio do Planalto e das instituições abertas. Não houve arrombamento, não se vê uma notícia de que houve arrombamento de uma fechadura lá no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional ou no Palácio do Planalto. Então, foram vítimas realmente da inocência. Nós nos dispomos a fazer, eu, inclusive, né, integrando a coordenação do Movimento Verde e Amarelo, Vale do Aço, nós nos dispomos a estar na rodovia 381 até o dia 31 de dezembro, que foi o prazo que eu estipulei. Eu disse, olha, até o dia 31 de dezembro, há possibilidade de nós termos não uma reversão do quadro, mas uma atenção para o que está sendo pedido. Não estava havendo apenas uma indignação com o resultado eleitoral. Estava se pedindo a confirmação daquele resultado através da liberação dos instrumentos legais que se tem. Por exemplo, código-fonte, né?
E já que o voto impresso não teve possibilidade de ser feito como foi feito na Venezuela, e se comprovou que realmente o Maduro, tão admirado pela esquerda, né, não foi eleito presidente da República. Né? Então, até aquele momento, nós tínhamos a garantia de que nós não seríamos vítimas de covardia da esquerda. A partir dali, com a caneta na mão da esquerda e com todos os instrumentos constitucionais ou com todos os instrumentos aparelhados, não daria outra. Eles iriam aprontar porque aquele povo na rua estava incomodando a esquerda, que não estava tendo poder de reação, porque a mobilização deles para levar gente para a rua realmente acabou. Não se vê mais movimentação da esquerda no número que tinha anteriormente. Então, eu acredito que fomos vítimas, a direita foi vítima da sua própria inocência. Ao caminhar dessa forma, sem acreditar na covardia real que a esquerda é capaz de fazer com seus adversários políticos. Joel, a gente está acabando aqui, né? O tempo está acabando, infelizmente, mas eu queria fazer uma pergunta para você, que você é uma pessoa que está muito engajada na questão política, uma pessoa muito inteligente, um advogado e tal. Um advogado, um bacharel em direito. Bacharel em direito. Um bacharel em direito, isso. Muito Porque o advogado precisa fazer a prova da OAB. Isso, muito bem, um bacharel em direito. Vamos lá, corrigindo aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta que você respondesse de forma imparcial, tá? Você acha que o Brasil hoje em dia não vive um cabo de guerra e nós estamos com um país parado por causa que é uma briga entre direita e esquerda, tá? Um cabo de guerra para ver quem é que vence, tá certo? E consequências estão acontecendo. Nós temos um país hoje em dia parado. Devido à polarização, né? Que a gente falou aqui. Exatamente. Eu queria saber a sua opinião de forma isenta, sem direita e sem esquerda. Eu enxergo isso primeiro. Toda polarização, a Bíblia que eu tenho como regra de fé e prática diz que todo extremo é pecado. É por isso que eu tenho amigos, por exemplo, na esquerda, que a gente convive super bem. Alguns realmente exageram e partem para o fanatismo. Ambos os lados. Sim. Alguns sim, agem sim. Eu acredito que tanto na esquerda quanto na direita, a gente tem a extrema direita, que a imprensa inclusive dá muita visão, muita visibilidade. Mas nós temos o que a imprensa não fala, que é a extrema esquerda, que precisa também ser combatida. Agora, eu não acredito que o Brasil esteja parado tão somente por isso, não. A esquerda não deixou de existir quando Bolsonaro assumiu, inclusive de maneira muito vigorosa, porque para fazer oposição não tem nada melhor do que um esquerdista do seu lado. Agora, naquele momento nós tivemos capacidade de gestão de um governo que, apesar da pandemia e apesar de uma guerra, né, entre Rússia e Ucrânia lançada naquele momento, conseguiu conduzir o país a ponto de, em 2023, ao entregar o governo, nós tivemos a condição de ter um PIB maior do que China e Estados Unidos, pela primeira vez na história do nosso país. Então a questão é de gestão mesmo. Eu acho que o Brasil está parado, primeiro, por uma incapacidade de gestão que o atual governo está colocando. E aí a gente ouve muito falar nos nossos movimentos, se está tudo muito caro, troca o Lula e volta Bolsonaro. Porque há uma paralisia nacional, não é apenas pela polarização política. Há um problema seríssimo no nosso país neste momento. O Brasil foi entregue para o Lula, para a esquerda, bicando para cima. E por que de repente, em menos de 120 dias, a gente vê essa queda vertiginosa, principalmente na questão econômica do nosso país? Voltando, como disse o Geraldo Alckmin, a volta à cena do crime de todo esse pessoal, as estatais começam a dar prejuízo, um atrás do outro. A questão do preço dos alimentos não existe, no meu ver também não existe, não existiu a apresentação de um plano de governo. A esquerda não se preocupou com o plano de governo. Eles tinham tanta convicção de que a vitória viria, como veio, que eles não se preocuparam em apresentar um plano de governo para ser apreciado pela nação brasileira. Então, como é que você entra no avião sem um plano de voo, achando que ele vai chegar sem análise do combustível, sem análise de todos os elementos que vão te levar a uma boa viagem? Não tem como. Muito bem. Obrigado, Joel.
Joel, obrigada pela sua participação, né, por ter disposto a vir, veio aqui, se posicionou, deu sua opinião dentro do seu conhecimento político e também daquilo que você acredita e defende. Bom, então, no decorrer da semana, Kekel, nós vamos trazer aqui também pessoas, até mesmo da área do direito eleitoral, para explicar melhor sobre esse processo do julgamento, né, mais em parte técnica mesmo. Hoje nós ouvimos a opinião, né, que na verdade era para ser duas, mas infelizmente a outra pessoa não compareceu. Joel, muito obrigada, né, pela sua presença, né, segue aí esse processo, inclusive Jair Bolsonaro compareceu, né, à sessão junto a seus advogados, então está ocorrendo neste momento o processo de julgamento lá no STF. Obrigada. Eu quero só encerrar aqui com uma carta que eu tive a oportunidade de ter acesso do ex-juiz, Dr. Jailton Lopes Júnior. Ele disse o seguinte nessa carta dele. Eu achei muito interessante porque ela nos leva a uma reflexão. Ele diz o seguinte: ontem eu tive a oportunidade de ler o voto do ministro Alexandre de Moraes, que condenou uma mulher de 14 anos, uma das condenadas, né, de 14 anos, a Débora, que supostamente praticou os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e associação criminosa. Como ex-juiz de direito, advogado, professor, jurista e cidadão, confesso que fiquei estarrecido. Isso é um operador do direito dizendo. Nos meus quase 10 anos de magistratura, condenei e absolvi réus. Certamente cometi erros, mas com todo respeito, nenhum deles com tamanha envergadura. Após ler atentamente cada palavra das 91 páginas do voto, confesso que caí em lágrimas. Quisera eu que o pronto fosse de orgulho do constitucionalista que um dia escrevera obras jurídicas importantes para o nosso país. Longe disso. Procurei na decisão alguma linha que especificasse de forma objetiva, sem rodeios, a prática dos verbos nucleares dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Não encontrei absolutamente nada. A pena não recaiu apenas sobre a mulher. Pelos próximos 14 anos, 2 crianças órfãs de mãe viva, sentenciadas ao vazio, ao frio e à dor. A pena arrancou não só a liberdade dela, mas a infância dos filhos, a paz do lar e a fé na justiça. Isso porque, provavelmente, alguém decidiu não decidir com a razão, mas com o fígado. Isso é parte de uma carta de um renomado jurista, Jailton Lopes Júnior. Martin Niemöller foi um teólogo, pastor e escritor alemão que morreu em 1984, aos 82 anos. Ele foi um grande opositor do nazismo e passou alguns anos preso em um campo de concentração. E deixou para nossa reflexão um célebre poema conhecido como E Não Sobrou Ninguém. Agora sou eu lendo, tá? Um dia vieram e levaram meu vizinho que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte vieram e levaram o meu outro vizinho também. E como eu não tinha nada a ver comigo, não me incomodei. No terceiro dia vieram e levaram meu vizinho católico. Como eu não era católico, não me incomodei. No quarto dia vieram e me levaram. E já não havia mais ninguém para reclamar. Eu vou encerrar então, voltando àquela frase do Martin Luther King. A injustiça, no lugar qualquer, é uma ameaça à justiça em todo lugar. A gente precisa levantar a voz contra injustiças, independente de ser um expoente da esquerda, da direita ou do centro. Obrigada, Joel, pela sua participação e pelas palavras. Obrigado, Joel. Né? Eu gosto muito de frisar o seguinte, acima de bacharel em direito, radialista, né? Radialista, é uma profissão comunicador. Que a gente ama muito, né? É verdade, amamos. Isso aí, verdade é essa, viu? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, tá? Redação Tropical volta amanhã às 9 da manhã. Vem aí o Bom Dia Tropical. Aqui seu outono tem mais música. Tropical. A sua empresa já brilha, mas ela pode brilhar ainda mais com a Hello Media.